Eu quero pedir que você esteja muito atento, que você coloque o seu celular de lado, esteja atento. Nós teremos muita reverência nesse momento. É um momento muito importante em que o Senhor falará com cada um de nós. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, fale conosco, Pai. A Tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. E ela muda a nossa vida. Por isso nós estamos aqui pedindo ao Senhor que se revele a nós, Pai, através da Tua palavra. Que não haja impedimentos para o Teu agir nessa noite. Penetre, Pai, em cada coração aqui. Que haja arrependimento nesse lugar hoje. Que haja comprometimento com o Senhor, Pai. Que seja um novo tempo na vida de todos nós aqui. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos muito próximos do final de mais um ano. Falta um pouco mais de 1 mês e meio para nós finalizarmos o ano de 2024 e iniciarmos o ano de 2025. E sabem de uma coisa? Essa parte do tempo, essa parte do ano, é uma parte muito desafiadora. Por quê? Muitas pessoas estão nesse momento frustradas com esse ano. Pastor, por que isso? Porque vocês lembram lá no início, na virada do ano, quando tem os fogos, aquela coisa toda, a gente se abraça e a gente faz vários planos para o ano. Muita gente falou que ia para academia esse ano, ainda não foi. Fala Deus. Muita gente falou, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Não leu ainda um livro. Muita gente falou assim, esse ano eu vou ser um líder de célula. Eu vou fazer o curso da visão, eu vou me preparar, eu vou ser um líder de célula poderoso. Mas até agora você nem está participando de uma célula. E aí quando acontece isso, sabe que a gente percebe? Que existe uma frustração muito grande dentro de cada um de nós. E nessa fase do ano, nesse tempo, muita gente está paralisada por conta dessa frustração. E aí, gente, Deus hoje tem uma mensagem muito importante para a gente. E a mensagem de Deus é, chegou a hora de avançar. É uma mentira do diabo dizer que o ano já acabou. O ano não acabou. Nós temos muitas coisas para viver aqui ainda. Amém? Então a ordem de Deus para a gente é avançar. A ordem de Deus é muito clara. Avancem. Avancem. Pastor, como avançar? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 15. Êxodo, capítulo 14, de 10 a 15. O texto diz o seguinte: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Amém? Em outras versões diz: por que você clamas a mim? Diga ao povo que marche. Em outras versões, diga ao povo que avance. Queridos, qual é o contexto aqui? Nós estamos aqui depois da 10ª praga.
10 pragas foram enviadas para o Egito para que Faraó pudesse libertar o povo. Faraó não está nem aí para as 10 pragas, só que depois da 10ª, depois da morte dos primogênitos, ele decide libertar o povo. Ele toma uma decisão importante para ele, ele fala, vamos libertar esse povo, ele liberta o povo. Então Moisés pega o seu povo, os israelitas, e eles saem do Egito rumo à terra prometida, aquela que Deus prometeu para eles. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, agora tem um grande problema. Por quê? Diz o texto que Deus endureceu o coração de Faraó. Então o coração do Faraó foi endurecido e ele toma uma outra decisão. Qual é a decisão? De ir atrás do povo de Israel. Ele vai atrás, ele convoca todo o seu exército e ele fala, não, nós vamos atrás deles. Por quê? O povo de Israel era a mão de obra escrava dos egípcios. Então o Faraó manda o exército ir, o exército vai. Quando o povo que está diante do Mar Vermelho olha para trás e vê o exército de Faraó vindo, eles entram em parafuso. Eles ficam desesperados com essa situação. E eles começam a murmurar. Eles começam a reclamar. Quer dizer, Moisés, que você tira a gente do Egito para poder fazer com que a gente morra aqui? Tá faltando túmulo lá? Nós falamos para você deixar a gente em paz. Eles começam a murmurar com Moisés. Moisés fala, olha aqui, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo esse povo que está vindo? É a última vez que vocês vão ver esse povo. Porque hoje mesmo o Senhor nos dará um grande livramento. E aí, queridos, o exército vem vindo. E aí o povo começa a clamar. E Deus se dirige a Moisés e fala, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diz a Bíblia que Moisés toca e o mar se abre. Um paredão de água do lado direito e um paredão de água do lado esquerdo. E o povo, aquele povo saindo do Egito agora, fugindo do exército de Faraó, eles passam pelo Mar Vermelho a pé seco. Quando eles atravessam, o que acontece? O exército de Faraó vai passar a pé seco também. O mar se fecha e aquele povo é dizimado, porque a água volta para o seu lugar e aquela promessa de Moisés para o povo se cumpre. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos aqui uma ordem muito clara de Deus para o povo. Deus diz para o povo, olha, marchem, avancem, sigam em frente. E é exatamente essa ordem que Deus está dando para a Atitude Caxias hoje. Marchem, avancem, sigam em frente. Pastor, então quer dizer que a ordem é avançar? Sim. O que eu preciso fazer para avançar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Para avançarmos, primeiro, aprenda que Deus é e sempre será o melhor condutor para a sua vida. Queridos, o texto é muito claro para a gente, dizendo que o Faraó libertou o povo. A 10ª praga mexeu com ele. E aí ele decide libertar o povo. Só que agora, depois dessa grande bênção, depois dessa grande vitória do povo de Deus, dos israelitas, tem um grande problema. Qual o problema? Eles estão diante do mar e atrás deles vem vindo o exército de Faraó querendo dizimar eles. É interessante que agora eles estão cercados e eles achavam o seguinte, poxa, nós recebemos a bênção agora, saímos do Egito agora e nós já vamos morrer. Você já percebeu que na nossa vida é assim? Muitas vezes a gente recebe uma bênção, a gente fica feliz, mas é por poucos minutos, porque daqui a pouco vem uma avalanche de problemas para a gente. Eu sempre digo que às vezes é uma bênção para 30 tempestades. É assim na sua vida? Na minha é. E agora esse povo está cercado, eles não sabem o que fazer. E aí, queridos, uma vez uma pessoa com muita criatividade chegou para mim e falou assim, pastor, quando o povo ficou diante do Mar Vermelho, por que eles não pensaram em subir nas montanhas do lado? Porque assim, eles não podiam retroceder. Por quê? Porque o exército vinha. Eles não tinham como avançar. Por quê? Tinha o mar à frente.
Aí a pessoa pensou, por que as pessoas não foram para os lados e subiram nos montes? Eu falei, rapaz, nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei, vou estudar sobre isso. Aí fui estudar sobre isso. Sabe o que eu descobri? Que as montanhas aos lados eram montanhas não escaláveis. Sabe o que isso significa? Não existia essa possibilidade para o povo, porque eles não conseguiam subir nas montanhas. Aí você pergunta assim, pastor, então quer dizer que Deus leva o povo para ficar encurralado? Sim. Você sabe por que isso? Porque Ele é e sempre será o melhor condutor das nossas vidas. Ele levou o povo para ficar encurralado, para mostrar para o povo que Ele tem total poder sobre a natureza. E aquele povo agora experimenta um grande milagre, algo sobrenatural que mãos humanas não podem fazer. Eu quero que você entenda algo muito importante essa noite. Se você quer avançar na sua vida, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida como um todo, você precisa ser conduzido por Deus. Às vezes, o que Deus manda você fazer é algo meio louco. Por quê? Porque sai da sua zona de conforto, é algo que você não consegue administrar. Que bom que você não consegue administrar, porque quando nós administramos, nós fazemos coisas erradas. Nós fazemos do nosso jeito. Deus leva esse povo para um lugar onde eles não tinham muito o que fazer, apenas depender do poder dele. Deus está te levando para esse lugar, não se assuste. Pastor, estou vivendo uns momentos na minha vida que eu não consigo entender o que Deus está querendo. Fique tranquilo, confie que Ele é o melhor condutor para você. Pastor, mas eu estou passando uma situação no meu trabalho, pastor, que eu não sei o que Deus quer. Fique tranquilo, descanse nele, porque Ele tem uma estratégia para você. Pastor, meu casamento está um negócio horrível. Eu já estou pensando em me separar, eu não estou aguentando mais o que está acontecendo. Ei, confie no condutor. Ele tem o melhor plano para a sua vida. Ele te coloca diante do mar para manifestar o poder dele e te mostrar que Ele é Deus e está com você. Todos nós vivemos momentos na vida que a gente não sabe como administrar. O que pega muitas vezes para a gente é que a gente só acredita em Deus quando a gente não tem mais o que fazer. Deus está dizendo para você deixar Ele conduzir sua vida desde o início, para que você não precise passar por tanta turbulência. Tem gente que fala assim para mim, pastor, depois que eu me posicionei, que eu abandonei o pecado, que eu decidi casar, viver certinho, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, minha vida virou um inferno. Você está muito enganado. A sua vida era um inferno e agora Deus está organizando. Fique tranquilo, porque as coisas vão se encaixar. As coisas vão se encaixar. Se você caminhar de acordo com o propósito, você acha que Deus vai bagunçar a sua vida? Ele é o melhor piloto da aeronave que se chama nossa vida. Ele é o melhor. Por mais que Ele nos conduza a lugares onde a gente não quer estar muitas vezes, mas é lá o lugar onde a gente deve estar, porque Ele sabe, Ele já está no futuro, Ele sabe o que é melhor para a gente. Por isso, se você quer avançar, queridos, entenda uma coisa: esteja conectado com Deus, porque Deus sabe exatamente como conduzir sua vida. Vocês lembram quando Jesus chegou para os discípulos e falou assim, passemos para outra margem? Jesus estava ensinando e agora Jesus decidiu para outra margem do rio. Quando os discípulos percebem, Jesus está dormindo. E a tempestade chegou. É interessante que esses homens, a maioria deles eram pescadores, ou seja, eles já estavam acostumados com as tempestades do mar ali, naquela região. Já estavam acostumados a passar por aquilo. Mas é interessante que chega um momento em que eles não conseguem mais administrar. E eles vão lá acordar Jesus. Vem cá, você vai ficar dormindo? Não te importa que morramos? Jesus acorda, dá uma ordem para o mar e para o vento. Aquela grande tempestade se torna numa bonança. Jesus olha para eles e fala, vocês não têm fé? Queridos, Jesus diz, passemos para outra margem. Ou seja, a ordem de Jesus vai acontecer.
Se Jesus disse que vai fazer na sua vida, fique tranquilo. Apenas obedeça a condução dele. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito. Ele manda a gente para a esquerda, a gente vai para a direita. Ele manda a gente esperar, a gente quer ir. Ele manda a gente ir, a gente fica parado. É por isso que nós estamos pagando um preço muito alto, estamos estagnados em muitas áreas da nossa vida. Acredite que Ele conduz a sua vida muito melhor do que você. Olha para o texto vai dizer que eles não tinham o que fazer, não tinham como escalar, não tinham como voltar. Sabe o que acontece? O nosso problema é igualzinho o problema daquele povo, porque muitas vezes quando estamos diante de um desafio muito grande, a gente quer retroceder. O povo queria retroceder. O povo, Moisés, por que você tirou a gente de lá? A gente tem que voltar para lá. Você imagina o povo voltando e eles sendo dizimados pelo exército de Faraó. Você acha que Deus te fez para te dizimar desse jeito? Não! Deus tem um plano e o plano é abrir o mar para você passar. É transpor obstáculos, é viver avançando todos os dias, em todas as áreas da sua vida. O mundo pode dizer que você é derrotado. O mundo pode colocar rótulos em você, mas Deus hoje arranca todos os rótulos e te faz um vencedor, porque você nasceu para ser um vencedor nele. Acredite nele. A ordem é avançar. Nós não viveremos o ano de 2024 paralisados. Deus está sacudindo cada um aqui hoje, dizendo, vamos lá, avancem. Sacode seu amigo do lado aí, fala, avance. Você vai avançar. Não, mas tá desse jeito não. Olha só, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Você está acreditando de verdade? Pastor, estou na dúvida, faz com dúvida mesmo. Sacode ele e fala, avance. Bora, acorda. Acorda. Mas em segundo lugar, o pessoal gosta, né? Gosta de bagunça esse povo, então. Mas em segundo lugar, para avançarmos, faça a sua parte e tenha fé que Deus vai fazer a parte dele. Queridos, algo muito importante que eu vou falar para vocês. Entenda que todo movimento que você faz de avanço, todo movimento, sempre que você avança em alguma área da sua vida, tem a sua participação. Por que é importante falar isso? Talvez você pense, pastor, você descobriu a América. Não. Sabe por quê? Hoje, muitos cristãos estão vivendo desse jeito. Sabe o que eles falam? Eu pergunto assim, vem cá, como é que está a tua vida espiritual? Você está avançando? Pastor, eu estou orando. E aí, como é que está a tua célula lá? Pastor, eu estou orando. Querido, como é que está a tua vida financeira? Já abriu aquela empresa que você tanto sonha? Estou orando. Aí você está 30 anos orando e Deus está olhando para você e dizendo assim, cara, eu já liberei há tanto tempo essa bênção para você. Hoje muita gente pegou como muleta, eu estou orando. Queridos, oração é orar e agir, orar e ação. Nós precisamos fazer a nossa parte. Você precisa entender que toda vez que você for avançar, tem a sua parte a fazer. Sabe o que é interessante? Deus não poderia muito bem pavimentar o caminho para o povo? Eles poderiam chegar diante do Mar Vermelho, ter uma estrada para eles passar no meio do mar. Uma ponte que Deus fez para eles. Tem ou não tem, gente? Tinha como ou não tinha? Deus não poderia falar, faça uma ponte ia ter. Eles iam passar e ir embora. Eles não poderiam muito bem chegar diante do Mar Vermelho e o mar já está aberto esperando para eles passarem? Sabe por que não estava? Por duas coisas. Primeiro, porque Deus estava ensinando para eles que eles precisavam romper obstáculos. Tinha um obstáculo, o Mar Vermelho, eles iam atravessar como? Nadando? Tinha um grande obstáculo, mas Deus mostrou para eles que eles precisavam romper o obstáculo para viver um milagre. Você só vai viver um milagre na sua vida quando você romper algumas coisas. A vida fica o tempo todo colocando muros para a gente não viver os planos de Deus. O diabo sabe como te paralisar, mas você precisa entender hoje que Deus te fez para derrubar barreiras, para destruir muros e viver tudo que Ele planejou para você. A segunda coisa que Deus estava ensinando para o povo
é que eles precisavam confiar nele, que ele teria a intervenção necessária para aquele momento. Queridos, Deus sempre tem um escape para a gente. Sempre tem. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente olha e fala assim, não vai dar. E às vezes passa você, nem foi isso tudo, não foi isso tudo, não foi por causa de você não, foi porque Deus interviu. Teve a intervenção de Deus aí. Você precisa acreditar na intervenção divina. Deus está cuidando de você. Deus está preocupado com você. Pare de achar que Deus não está nem aí para você. Deus se preocupa com você. Agora você precisa romper obstáculos. Você precisa saber que Deus tem a intervenção certa para o momento certo. Eu sempre digo aqui que caminhar com Deus é você ver o abismo, mas você correr na direção do abismo, sabendo que vai ter um caminho para você pisar. É você dar passos sabendo que Deus coloca o chão para você pisar. Acredite em Deus. Acredite em Deus. O problema é que a gente, quando vê o desafio, a gente quer desistir. A gente quer retroceder como o povo. Era melhor ter ficado no Egito. Era melhor ter morrido lá. Era melhor continuar sendo escravo. Que nada. Deus não te fez para a escravidão. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre. Não queira voltar para a escravidão. Tem muita gente que por conta das adversidades querem voltar para a antiga vida. Não vai voltar. Deus está contigo. É hora de avançar. O povo está aflito com aquela situação. E aí eles começam a murmurar. Sabe o que Moisés diz? Olha o que Moisés diz. Não tenham medo. Fiquem firmes. E vejam o livramento que Deus nos dará hoje. Ele poderia ter ficado pilhado com aquele povo. Mas ele falou, não, fiquem firmes. Acreditem, porque Deus vai nos dar um grande livramento hoje. Deus já te deu hoje um grande livramento. E vai continuar te dando porque Ele te ama, porque Ele está com você. Mas só que o nosso problema, queridos, é que a gente quer retroceder. A gente não avança, a gente quer retroceder. Tem um problema, a gente quer retroceder. Eu lembro que quando eu comecei minha célula, já contei isso aqui, mas pode ser novo para alguém. Quando eu comecei a minha célula lá na minha casa, e aí as coisas foram acontecendo e tal, e chegou um dia que a célula acabou. Vocês lembram que eu já contei isso? A célula acabou um dia. Um dia, a célula bonitinha acabou. E aí aconteceu de todo mundo se debandear, sair do grupo, aquela confusão. Tudo bem. Qual era a minha vontade, humanamente falando, de fazer com aquele povo? A minha vontade era de ir em cada um deles e falar assim, você não quer participar não? Você está de palhaçada? Que você vai para o inferno então. Eu vou seguir Jesus, eu vou viver com Jesus, eu vou salvar minha vida. E você salva a sua. Ou você perde a sua. Gente, é a nossa vontade ou não é muitas vezes? Ou só eu que tenho essa vontade aqui? Só eu que sou miserável pecador? Os líderes de célula falando, não, que não. Só que Deus me deu uma estratégia diferente. Sabe qual foi a estratégia que Deus me deu? A estratégia que Deus me deu foi de ir atrás do povo. De pedir perdão para o povo, sem ter feito nada. De amar esse povo, mesmo eles não merecendo nada. De pastorear eles, de ter paciência com eles. Pastor, por que você fez isso? Porque eu obedeci. Porque eu fiz a minha parte acreditando que Deus faria a parte dele. Sabe o que aconteceu? Por eu ter ido atrás desse povo, essa minha célula multiplicou, e aí o que aconteceu? Chegamos a 65 células, eu fui consagrado pastor, e a minha célula, que começou na minha casa, hoje é a igreja de Bangu. Hoje é uma igreja que está batizando pessoas, hoje é uma igreja que está ganhando gente para Jesus, hoje é uma igreja que está cuidando de famílias, é uma igreja que está salvando gente. Um dia desse fui pregar lá, uma mulher entrou, assistiu o culto, entregou a vida a Jesus no final. E aí depois ela veio falar comigo, pastor, o diabo mandou eu ir para a rua para me suicidar, mas eu vi essa igreja aberta, entrei por ela e hoje a minha vida foi salva aqui. Você sabe por quê?
porque eu fiz a minha parte acreditando que Deus faria a parte dele. E hoje eu estou aqui podendo contar isso para você. Faça a sua parte. Se você quer avançar, se você quer viver milagres, você precisa acreditar que Deus está com você. Agora, se você ficar igual o povo, murmurando por tudo, não, porque isso não dá, não, porque aquilo, não, porque a igreja é isso, não, porque a igreja é aquilo, pare de murmurar, vamos avançar. Deus está conosco. Acredite, faça a sua parte para viver os grandes milagres. Você imagina se eu tivesse abandonado aqui a igreja quando eu cheguei aqui? Quando pediram espaço lá, falaram, ó, sai daqui porque agora eu comprei aqui, vocês precisam sair desse espaço. Você imagina? Eu ligar para o pastor Josué falando assim, olha, eu fui enviado aqui para Caxias, mas não deu certo, mais uma vez. Então agora eu estou entregando a chave da igreja e estou indo para minha casa. Porque agora a igreja não tem mais um espaço. Você imagina se eu começasse a reclamar, a igreja não tem dinheiro para fazer nada. A igreja não tem gente para servir. A igreja é isso, a igreja é aquilo. É gente fazendo fofoca, é gente mentirosa, é gente pecadora. Você imagina se eu ficasse murmurando? Hoje não estaríamos vivendo esse avivamento que Deus está derramando sobre esse lugar. Acredite, faça a sua parte. Deus quer te usar para coisas maiores. Hoje nós estamos aqui, estamos sonhando com várias igrejas fora do Brasil. Quem diria? Quem diria? Você olha hoje para a sua vida e você não compreende. Fala, pastor, eu não tenho mais esse ânimo, eu não tenho mais alegria. Deus está restaurando o seu ânimo aqui hoje. Deus está trazendo novamente para você a alegria que você precisa. Porque a ordem de Deus é avançar. Mas em terceiro lugar, para avançarmos, o que precisamos? Não deixe os murmuradores te conduzirem. Esteja focado na sua missão. Queridos, quando você olha para o texto de 10 a 14, você vê muito claramente que o povo era um povo ingrato, murmurador. Porque Moisés abriu mão da sua vida para poder conduzir aquele povo. E ele nem queria. É interessante que quando o chamado é de Deus, sabe o que acontece? A gente não quer, a gente foge. Por isso que às vezes quando alguém vem, olha, eu tenho chamado, e se oferecendo, eu já sei que é balela. Por quê? Quando é chamado de verdade, você corre. Você corre de início, você vai correr. Os pastores aí, ó, estão tudo aí, correram, agora estão aqui, fazendo até seminário. Você corre. Só que Moisés, ele não queria estar ali, mas ele foi chamado por Deus. Ele, com as dificuldades dele, falou sim para Deus. Mas agora o povo está murmurando, o povo está reclamando, o povo não está reconhecendo o que ele fez por aquele povo. Qualquer semelhança não é mera coincidência, vai acontecer com você também. Às vezes os líderes de célula ficam tão desanimados, pastor, tem muita gente murmurando, ei, esteja focado na sua missão. Qual a missão que Deus te deu? Os murmuradores, eles precisam se converter. Vai acontecer. Vai acontecer. O problema é que a gente fica muito vidrado com os murmuradores. Nós ficamos muito focados com os murmuradores e deixamos de viver os sonhos de Deus. Sabe por quê? Às vezes o murmurador te desanima. É ou não é, gente? Às vezes o murmurador te joga um balde de água fria. Acontece. Já contei aqui, quando eu cheguei, meses aqui, uma pessoa muito espiritual, que tinha quase uma asa saindo das costas, falou para mim assim, Caxias é túmulo de pastor. Palavra diabólica. Por que Caxias é túmulo de pastor? 2 anos o pastor fica louco, fica em depressão, vai embora daqui ou se suicida. Falei, gente, eu novo aqui? Eu estava aquecendo, falei, troca aí, deixa eu ir lá para outro lugar lá. Me manda pro sertão que eu vou para longe. Aí eu olhei para aquilo, fui tomado pelo poder de Deus naquele momento. Falei, 2 anos o pastor aqui fica louco? 2 anos.
2 anos? 2 anos. Fui tomado pelo poder de Deus. Eu falei, pois bem, se o diabo enlouquece em 2 anos, comigo, ele que vai ficar enlouquecido. Porque eu não aceito essa palavra. E sabe de uma coisa? Dia 10 de janeiro agora, eu completo 4 anos e estou vivendo o melhor momento da minha vida. Nós estamos avançando. Glórias sejam dadas a Jesus. Esfregar na cara do diabo que ele não tem poder sobre as nossas vidas. Vamos avançar. Mas aqui, queridos, os murmuradores tentaram conduzir Moisés, mas Moisés falou, não, Deus hoje livrará a gente, nós vamos contar um grande milagre. Olha para esse povo que está nos perseguindo, é a última vez que vocês vão vê-los, porque Deus vai dizimar esse povo. Um homem de fé, um homem que com as dificuldades que ele tinha, ele queria avançar, ele tinha uma ordem de Deus, ele tinha uma missão de Deus. É a mesma coisa que Deus fala para você essa noite. Não importa as suas dificuldades são para glorificar Deus. Sabe por quê? Porque tudo que você viver, você vai reconhecer que não vem de você. É impossível você ser vaidoso, porque isso é ruimzinho, hein? Você vai falar assim, gente, como que pode? Eu estava contando para o povo lá em Piabetá, eu falei, gente, para eu pregar um sermão, eu tenho que ler o texto mais de 15 vezes. Para eu entender o texto, porque parece que eu tenho cérebro de minhoca. Eu acabo de ler, eu esqueço. Eu estava contando outro dia pro pessoal aqui, eu estava falando, gente, às vezes eu estou vindo para pregar, chega no meio do caminho, eu penso assim, o que eu vou pregar mesmo hoje? Aí eu tenho que chegar aqui, o pessoal, pastor, eu quero falar, resolver problema. Eu falo, peraí, eu preciso dar um pulo aqui no canto para eu poder relembrar minha mensagem. Limitado demais. Problemático. Cabeça que não guarda nada. Porque Deus chama pessoas assim, para que o nome dele seja glorificado e que caia toda a vaidade, todo o ego, tudo que não vem do Senhor. Nada é nosso, é tudo de Cristo, é tudo dele, é tudo para ele. Tudo que fazemos aqui é uma honra. Fazemos, sabe por quê? Não temos condições, mas ele nos chama, nos capacita, nos envia. Nós somos honrados de sermos participantes de tudo o que Cristo está fazendo. Comece a entender o que Deus quer de você. Se coloque à disposição do Senhor. Vamos viver algo grandioso aqui. Vamos ganhar Duque de Caxias. Vamos cuidar de gente. Vamos amar as pessoas. Vamos dar as mãos para as pessoas. Tirar as pessoas da lama. Exortar quando tiver pecado, mas amar intensamente. Precisamos salvar esse povo. Deus está nos chamando para um novo nível. Eu não sei você, mas eu estou queimando. Eu estou queimando por Jesus. Eu estou queimando para ganhar esse lugar. Eu estou queimando para plantar igreja, para formar pastores. E a gente abrir célula e a gente acabar com as obras do inferno aqui. O que está faltando para você se apaixonar por Jesus e colocar a mão no arado e a gente viver tudo isso? Deus está dando uma ordem muito clara para a gente hoje. A ordem é avançar. A ordem é avançar. Para finalizar, um grande pensador falou uma coisa muito importante. Ele falou, a ordem de Deus é avançar. Na direção dele, avance. Na vontade dele, avance. Na palavra dele, avance. No propósito dele, avance. Apenas avance. É a ordem de Deus para a gente. Pastor, mas é complicado avançar. Porque as adversidades às vezes parece que vão engolir a gente. Olha só, gente. Todo mundo passa por adversidade. As adversidades que nós passamos, elas estão nos trazendo maturidade. Aprenda isso. Todo desafio que chega na sua vida é para te dar maturidade. Por que Deus quer te dar maturidade? Porque antes, sem maturidade, você agia como menino. Mas Deus quer te formar um homem para te entregar coisas maiores. Para te entregar responsabilidades maiores. Para você viver coisas maiores.
Então por isso faz sentido o que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Agora que virei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deus está mandando a gente deixar as coisas de menino para trás. As meninices que tem dentro da igreja precisam ser descartadas hoje. Tem um povo perecendo e Deus está nos chamando para avançar. É como se fosse aquele filme Até o Último Homem. Quem já assistiu esse filme? Até o Último Homem. Na guerra ele vai salvando sem armas. Ele vai salvando, e mais um, e mais um, e mais um. Até o último homem ele vai salvando. Nós vamos salvar esse povo até o último homem. Será que eu posso contar com você para isso? A ordem de Deus é avançar. Que Deus nos abençoe. Glórias a Ele. Vamos aplaudir o Senhor. Glórias a Jesus. Você quer avançar? Fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Nós precisamos avançar. Não existe essa de retroceder. Por quê? Porque o inimigo vem logo atrás. Não existe correr para os lados. Não existe fugir do chamado de Deus para a gente. A gente precisa avançar confiando nele. Confiando que ele vai abrir o mar para a gente passar. E viveremos na terra prometida. E viveremos tudo aquilo que Deus planejou para a gente. Você crê nisso de verdade? Amém? Então coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Te agradecer porque o Senhor tem nos direcionado, Pai. Muito fortemente, nós entendemos perfeitamente o que o Senhor quer de nós. Nos capacita, Pai, porque nós somos tão falhos. Derrama a Tua unção sobre as nossas vidas para que possamos pregar a Tua palavra e pessoas reconheçam o Senhor como Senhor e Salvador. O único que temos. Nos ajude, Pai, porque de fato queremos e sonhamos ser uma igreja relevante. Nós não queremos ser uma igreja de frequentadores de culto. Nós queremos ser uma igreja de líderes apaixonados pelo Senhor, que entregam sua vida de fato, que gastam suas vidas em prol do Senhor e da Tua missão, Pai. Derrama o Teu poder sobre cada um de nós. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Glórias a Ele.